essa questão dos enoquianos, eu peguei um princípio, existe bruxos da Inglaterra que se utilizavam da bruxaria de Enoque. Existe magos. E veio uma linhagem que chegou em 1700. E eu sempre... Os druidas. Os druidas. Eles começaram a invocar os espíritos de Enoque. Olha só, dentro de um governo. E o que eu acredito, doutor, dentro dessa visão, que eu acredito assim, tudo que sai fora muito da lógica, que é o que o senhor está falando. Muita gente não está preparado. Por conta da estrutura da caixinha, sim, né? Porque, veja bem, se você pensar, né, que o que nos trouxeram, ele pode ser uma distorção da verdade, né? Aí entra Jesus. Você conhece a verdade o quê? Te liberta. E se for verdadeiramente livre, né, porque o Filho vos libertou. Então você vê que a tomada de consciência de fé é um princípio de renúncia, inclusive de pai e mãe, né? Ele fala disso. Então o Deus da família seria pagão. Se você amar teu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Cara, teu pai, tua mãe, né? Ok? Então o Deus da família, ele é o quê, pastor Fábio? Qual foi o termo que eu usei? A primeira foi... Pagão. Pagão. Né? Então você vê que a coisa é grave. Então você tem o paganismo, né, que ele se infiltrou no cristianismo já em Atos, né, porque você vê que os apóstolos já denunciavam os falsos mestres, os falsos apóstolos, né, os pastores falsos. Teve um mago até que queria comprar o apóstolo, né? É isso aí. Mágico, né? Por quê? Porque você tem uma distorção, e a gente até ia falar disso lá em Pedro. Né? Vou pegar aqui o texto de Pedro. De 2 Pedro, depois eu quero fechar minha linha de raciocínio. Então vai lá, fecha e aí eu sobre 1700. Qual é o nome dos anjos que o senhor falou lá? Os anjos não... Os Anunnakis. Anunnakis, né? Você tem, né? Vou pegar agora. Agora, veja bem, doutor. Entra, na minha visão, essa linhagem de demônio que influencia a humanidade, desde os primórdios lá, né? Que a Bíblia ali descreve como principados, potestades, tal. Eu entendo que em 1700, quando se fechou a questão do iluminismo, eu tive lá na Baviera, eu fui lá, tem uma reunião anual, mas nem se toca nesse assunto lá. Fui na loja maçônica, onde foi feita a reunião e tal, dos francos maçons, para essa tomada de poder mundial. E eu entendo que vem vindo esse espírito, influenciando religião e política, né? Essa é a minha visão, que eles vêm, e quanto mais a entrega, mais... o diabo entrega, e aí vem... E eu acredito que nessa formação dos Illuminatis ali, eu acredito que ele ofereceu o que ofereceu para Jesus. Porque, entre aspas, tá tudo na mão dessas 13 famílias. Não. E eles aceitaram, e você vê que quando você estuda sobre eles, nem casar com alguém fora do clã eles podem. Eles são então, veja bem, a genética deles, entre aspas, é pura. Total. A gente tem o caso lá do príncipe da Inglaterra lá que casou com a pagã agora. Como o Charles casou com Diana. Sim. Diana, quando morreu, foi assassinada. Por quê? Porque ela não fazia parte do clã. E ela sabia muito. Como essa princesa agora também sabe muito, tá sabendo muito. E não faz parte. Então eles são excluídos. Então, entre as famílias, existe uma questão muito diabólica, que entra a questão, eles são sionistas, na minha visão. Sim, total. Né? E tomada de poder do mundo. Então, na minha visão, assim, a questão de Enoque, eu acredito nesse princípio desses demônios, eu entendo que eles invocam esses espíritos, sim. E trabalham junto. Por bruxaria. Por bruxaria, satanismo e ocultismo. Agora, essa questão de genética, de demônios, na minha visão, Agora vamos decodificar. Ela diverge. Vamos lá. Vamos decodificar isso aí de uma maneira que você vai entender bem. Olha, o senhor vai continuar. É que o pessoal tá. Dentro desse assunto aqui, o pessoal tá falando que Salomão foi o pai da maçonaria. O Salomão, sim. Quando ele entra na fase ocultista dele, né? Inclusive, nós tivemos aí no Brasil, infelizmente, né? Uma turma aí explorando, né? Justamente aqueles símbolozinhos dele, né? Para poder conter os demônios, né? Salomão usou o pentagrama, né? Todo o conceito de pentagrama vem de Salomão, e todas as nossas instituições conhecidas utilizam simbologia de Salomão, ok? Para dentro dos seus ritos, inclusive. Compreendeu?
É muito sério, muito sério. Há quem diga que no final ele se converteu e voltou ao ponto de origem, né? Mas eu, particularmente, não tenho essa certeza dessa conversão. Eu já vi muita gente falando sobre isso, né? E se você olhar, acontece algumas coisas muito interessantes dentro do Evangelho das Cartas Apostólicas. Um caso muito interessante é que não é citado o problema